Capaz de transferir fotos e vídeos direto para o smartphone através de conexões sem fios, dotada de entrada HDMI e para microfone externo, ela tem porte parecido com uma mirrorless M50, mas, por ser uma DSLR, sua bateria rende até 3 vezes mais. A Canon EOS Rebel SL3 é uma câmera muito versátil por apresentar um interessante pacote tecnológico. Apesar disso, ela divide opiniões, mas nesse vídeo você vai entender a fundo essa câmera e ver que não há motivo para tanta polêmica. Nós vamos analisar as especificações da SL3, as fotografias que ela pode fazer, as amostras de vídeo em Full HD e 4K, darei minha opinião como usuário dessa câmera e no final vou falar para quem eu indico ou não a Canon SL3. Esse é um review muito especial. A Canon SL3 tem sido a minha câmera principal por mais de 1 ano e meio. A SL3 é uma das câmeras que mais gera controvérsia no YouTube brasileiro e, a bem da verdade, eu preciso falar que nem tudo é culpa dessa câmera. O que acontece é que muitas vezes as pessoas gravam supostos reviews baseados apenas nas primeiras impressões da câmera e não usam ela na vida real, não trabalham de fato com fotografia, não realizam trabalhos profissionais e ousam ficar emitindo opiniões sobre o que ela é ou não é capaz. O que acontece é que não apenas vai existir uma grande contradição entre as opiniões e impressões de diferentes youtubers, mas acontece até mesmo de um determinado youtuber produzir um review sobre a câmera ou um vídeo comparativo, seja lá o que for, e meses depois ele produz um outro vídeo em que fala coisas completamente diferentes do que ele mesmo falou alguns meses atrás. Bom, isso é resultado de falta de experiência com a câmera. Por causa disso, eu ouso dizer que esse será um dos reviews mais esclarecedores sobre a Canon SL3 do YouTube brasileiro. Isso porque, repito, eu utilizo essa câmera como minha câmera principal há mais de 1 ano e meio. Eu faço vlog aqui para o canal. Essa câmera já foi utilizada em diferentes contextos, não apenas na fotografia tradicional, de ensaios e até mesmo de eventos, como também ela foi utilizada muito para fotografia de natureza. E eu acredito que depois de mais de 1 ano e meio utilizando ela, eu consigo sim passar um review consistente e uma opinião franca dos prós e contras da SL3 e para quem eu indico ou não indico, para quais situações ela é ou não uma boa câmera. Então fica comigo até o final desse vídeo porque vem muito conteúdo. E se você é novo aqui no Conteúdo Vital TV, saiba que esse canal é dedicado a compartilhar imagens e conhecimentos sobre a natureza. Por causa disso, a gente sempre fala de fotografia, misturando com um pouquinho de ciência e muito aprendizado. Então, considere se inscrever aqui no canal para acompanhar mais vídeos. Aqui tem muito review, aqui tem muito uso de câmera na prática e muita imagem de natureza. Vamos ao review da Canon EOS Rebel SL3. Primeiro, no que se refere à construção da câmera, ela é uma DSLR de sensor APS-C de 24.1 megapixels. DSLR significa que ela é uma câmera que possui um espelho na frente do sensor. E esse espelho serve para projetar uma imagem para o visor óptico que fica atrás da câmera. Além do visor óptico, ela também possui um visor digital LCD, que é uma tela completamente touchscreen, tanto para você focalizar na imagem, selecionar o ponto de foco enquanto fotografa ou filma, quanto também para que você possa virar essa tela para o seu lado, navegar nos menus e fazer toda a utilização enquanto filma a si próprio e consegue se ver na telinha. Então, é uma câmera de grande usabilidade, com grande vocação para vlog. Já esse sensor de 24.1 megapixels, ele é o mesmo que está presente em algumas câmeras sem espelhos, câmeras mirrorless, como as da série M, a exemplo da M50. Essa categoria de sensor de 24 megapixels está também presente em algumas outras DSLR, mais ou menos na mesma faixa de preço da Canon EOS Rebel SL3. Exemplos são a T6i, a T7 e a T7i, assim como a T8i. Isso significa que, em termos de sensor, ela possui a mesma categoria de sensor presente em todas as câmeras da sua faixa de preço do mesmo fabricante.
A conclusão óbvia disso é que ela não deixa em nada a desejar diante das demais opções que a gente tem no mercado nessa categoria de câmera. Ponto. Por outro lado, isso tem gerado alguns equívocos. Eu já vi, por exemplo, algumas pessoas sugerindo que a Canon T6i seria uma melhor opção em relação à Canon SL3. Eu vi algumas pessoas dizendo que a T6i seria uma melhor relação custo-benefício, seria uma opção mais interessante, enfim, seria uma boa substituta, uma boa alternativa para a Canon EOS Rebel SL3. E eu preciso dizer que não é bem assim. O que muitas pessoas estão desconsiderando, enquanto fazem comparativos bem mirabolantes, misturando e comparando câmeras que não tem muito a ver, muitas dessas pessoas esquecem de um detalhe que é um dos mais importantes para uma câmera digital, que é o processador. Embora muitas dessas câmeras que estão aí no mercado tenham o mesmo sensor ou a mesma categoria de sensor, apenas com uma adaptação ou outra, com uma variação ou outra. Na SL3 esse sensor tem 24.1 megapixels. Na Canon T7i ele vai possuir aí 24.2 megapixels. Variações, mas que na base, mesmo sensor APS-C, em torno de 24 megapixels. Essa diferença de 0.1 ou 0.2 megapixels na prática é imperceptível. Já o processador é um aspecto muito importante que a maioria dos reviews desconsidera, mas que faz muita diferença. Vejamos, os sensores da Canon T6i e da SL3 podem até ser parecidos, mas os processadores são muito diferentes. A Canon T6i possui um processador Digic 6, enquanto que a Canon SL3 possui um processador Digic 8. Se você vai para a Canon T6, por exemplo, aí a categoria de processamento cai ainda mais. Aí a gente vai estar falando do processador Digic 4, que também está presente na Canon T100. A gente sabe que uma câmera APS-C, ela utiliza lentes EFS, que são lentes mais baratas e em muitos casos não tem a excelência ótica de muitas lentes da série L, por exemplo, que geralmente são feitas para full frame. E nesse caso faz muita diferença o fato da SL3 possuir o processador Digic 8. Tá? Esse processador é o mesmo que está presente na Canon T7i, que é cerca de R$1.000 mais cara, na T8i, que é cerca de R$2.000 mais cara, e até mesmo está presente na Canon 90D, que é uma câmera de outra categoria acima de todas essas que eu mencionei até agora e que custa o dobro do preço da SL3. Pois é, então eu acho que agora a gente já começa a falar de modo mais claro do porquê que a Canon SL3 continua sim sendo muito interessante. E aí você pode querer saber quais são as vantagens práticas de um processador mais avançado. Bom, vamos falar primeiro da capacidade de correção de aberrações cromáticas. Alguns processadores de gerações anteriores, eles têm pouca capacidade de corrigir as aberrações cromáticas, que são cores que não estão bem focalizadas ou que estão um pouco dispersas, invadindo a região indevida da imagem e que acontece principalmente em regiões de alto contraste. Isso é muito mais frequente em lentes mais baratas, como a lente que geralmente vem no kit de uma câmera APS-C, como a 18-55mm, por exemplo. Uma vez que a Canon SL3 é dotada do processador Digic 8, isso significa que ela vai ter a capacidade de corrigir essas aberrações cromáticas automaticamente no JPEG gerado pela câmera. A Canon SL3 possui ainda uma escala de ISO que vai de 100 até 25.600, podendo ser expansível até 51.200. E daí a gente já vê um exemplo da importância do processador. Na prática, isso vai fazer muita diferença de novo. Imagina que você compra a sua câmera e ela vem da loja ou da fábrica com a lente do kit, que é a 18-55. Essa lente ela não tem uma abertura grande, ela não tem um valor de f baixo. Isso significa que em situações de pouca luminosidade, a lente vai gerar uma imagem um pouco mais escurecida, porque ela tem um menor orifício no diafragma para a passagem de luz. E é aí que a sensibilidade de ISO vai fazer muita diferença, te ajudando a trazer um pouco mais de claridade para a sua imagem,
entretanto sem levantar, sem trazer muito ruído, sem trazer muita poluição digital para a sua imagem. ISO 3200 para SL3 ainda é bastante utilizável. Então essa história que muita gente diz que todas essas câmeras possuem o mesmo sensor de 24 megapixels, então elas possuem a mesma capacidade de imagem, não é totalmente verdade, porque o processador faz muita diferença, afinal estamos falando de fotografia digital. E nesse caso a gente vai ter um conjunto de lente mais sensor mais processador fazendo a base da captura de imagem. Adicionalmente, o processador DIGIC-8 vai gerar o arquivo RAW com a extensão CR3, que é a versão mais recente, a versão mais aprimorada dos arquivos RAW da Canon. As fotografias da SL3 podem ser feitas em RAW mais JPEG, o que significa que ao mesmo tempo a câmera vai gerar um arquivo JPEG mais pronto, mais resolvido, mais processado digitalmente e automaticamente pela câmera, enquanto que um arquivo RAW também vai ser gerado em paralelo com toda a informação visual capturada na imagem, capturada no seu clique e que vai permitir maior recuperação das altas luzes ou maior recuperação de detalhes nas sombras. Portanto, essa é mais uma característica inerente ao processador e que é muito importante ser mencionada. Falando da minha experiência pessoal de uso da Canon SL3 para fotografia, eu tenho ficado bastante satisfeito com as fotografias feitas com a SL3 desde o começo, desde quando eu tinha apenas a lente 18-55mm que vem no kit. Na verdade, para você fazer boas fotografias com a Canon SL3 não é difícil desde que você conheça as noções básicas de fotometria, né? O tempo de exposição, mexer na abertura do diafragma e ajustar corretamente a escala de ISO. E claro, vai depender um pouco da sua criatividade e da sua disposição para fazer um bom trabalho com essa câmera. Então, sim, a Canon SL3 já entrega um bom trabalho com a 18-55. Tem fotos bastante bem resolvidas, as aberrações cromáticas não incomodam, principalmente no JPEG, que como eu falei, já vem bastante processado e com bastante qualidade, sim. E até mesmo na primeira e na segunda tentativas de fazer astrofotografia, eu já consegui resultados que me alegraram bastante. Isso em 2020, com apenas um mês de uso. Isso já foi animador, mas com o tempo eu fui percebendo que eu ainda conseguia tirar mais resultados, mesmo utilizando apenas a 18-55. Mas para ser bem honesto, se você utiliza a SL3 com a 18-55, então você está subutilizando a capacidade de imagem dessa câmera. A partir do momento em que eu passei a utilizar a 55-250mm, que foi a minha segunda lente, e mais ainda, depois que eu passei a utilizar lentes prime, lentes de distância focal fixa, como a 50mm f1.8 e a 24mm, aí sim eu passei a ter um salto na qualidade de imagem. Então, a primeira consideração que eu faço para você é que não se preocupe, você faz sim fotografias com qualidade utilizando a 18-55, mas com a capacidade de imagens que a SL3 tem, com esse sensor de 24 megapixels, que sim, é muito megapixel, então uma lente prime como a 50mm, a 24mm ou qualquer outra lente de melhor resolução vai fazer muita diferença e aí sim você vai começar a sentir a real capacidade de fotografia da Canon SL3. Uma das coisas mais interessantes na fotografia com a SL3 é que a escala de ISO dela é muito boa e você consegue fazer fotografias perfeitamente utilizáveis até ISO 3200. Por outro lado, se você quer fazer longa exposição, talvez você não saiba que a longa exposição ela pode gerar ruído. E mais uma vez o JPEG gerado pela SL3 vem com bastante qualidade. Isso porque, além de ter um bom processamento já na base, já nas configurações básicas, a SL3 ainda oferece a opção de você reduzir o ruído gerado por longa exposição, especialmente no JPEG, tá? Que é o arquivo que sai mais pronto, que sai mais processado na câmera. Eu utilizo esse recurso quando eu vou fazer astrofotografia. Eu ainda não faço astrofotografia com múltiplas exposições. Na verdade, eu moro numa região que vive nublada, então eu tive pouquíssimas oportunidades. Basicamente, eu só tive 3 ocasiões em que eu consegui
é um céu limpo para fazer astrofotografia, tá? E uma coisa que me ajudou bastante nisso foi que, mesmo fazendo uma única exposição, eu conseguia fotografias já utilizáveis, eu já conseguia ver estrelas, conseguia ver a Via Láctea nas minhas fotografias. Essa redução adicional de ruído, que você pode selecionar no menu da SL3, é uma configuração muito interessante que eu já utilizei algumas vezes e fiquei bastante satisfeito. E por fim, vamos falar sobre vídeo, o ponto mais importante e polêmico na SL3. Entre as capacidades de vídeo da SL3, ela pode gravar time-lapse com exposição automática ou manual. Ela pode fazer vídeos em HD, ela pode fazer vídeos em Full HD 30 ou 60 fps e ainda pode gravar vídeos em 4K. Uma vez que o Full HD possui o foco Dual Pixel, capaz de reconhecer e focalizar não apenas o rosto, mas especificamente no olho da pessoa que está sendo filmada, e com esse auxílio do foco Dual Pixel, realmente o Full HD da Canon SL3 tem uma excelente qualidade e muitas funcionalidades. Por outro lado, o 4K é alvo de muitas críticas. O 4K da SL3 é marcado pelas seguintes características. Ele é um vídeo a 24 fps com um crop de 1,6. Ele não possui foco automático Dual Pixel e sim um sistema por contraste que é menos eficiente. E caso a câmera, enquanto filma, faça movimentos mais intensos, isso vai gerar um rolling shutter que de fato é muito pronunciado. Mas vamos ser sinceros, muita gente que está reclamando dessa característica, na verdade, reclama porque o 4K é limitado, sendo que na verdade essas pessoas passam o tempo inteiro fazendo vlog com a câmera fixa no tripé e sempre filmam a 24 fps, sem fazer movimentos bruscos, sem fazer grandes malabarismos. Eu acho que essa pessoa não tem o que reclamar da câmera. Algumas pessoas vão dizer, mas tem o crop, eu vi o vídeo de fulano, que quando ele filma em Full HD a imagem fica aberta, aí quando filma em 4K fica com a cara apertada assim na tela. Gente, é uma coisa muito simples. Cada lente e cada câmera, dependendo do sensor, dependendo do formato em que está sendo registrado, tem uma distância adequada para você ficar. Se a pessoa está filmando em Full HD, com uma determinada milimetragem na lente, com uma determinada distância focal, e ela se encontra a uma determinada distância da lente, se ela sabe que no 4K vai ter um crop adicional, então ela precisa se posicionar um pouco mais distante da câmera. Não é obrigado, porque está filmando em 4K, a cara da pessoa ficar apertada assim na tela, tá bom? Então eu acho assim que tem muito exagero. Eu vou falar o que realmente me incomoda dentro das condições em que eu uso a SL3. Esse crop de 1,7 não obriga você a ficar com a cara apertada no frame da filmagem. Todo mundo sabe que é só uma questão de distanciamento. Se a câmera não tem o foco Dual Pixel no modo 4K, qual é o problema? Você está filmando parado, a câmera está parada, fica na distância adequada, faz o foco manualmente para a distância certa em que você vai gravar e pronto. Muita gente trabalha assim antes da SL3 e vai continuar trabalhando assim depois da SL3. Sempre se fez isso e eu não vejo motivo para tanta reclamação porque ela não tem o foco Dual Pixel quando filma em 4K, quando na verdade as pessoas estão simplesmente sentadas com a câmera no tripé filmando. Eu simplesmente acho muito exagero quando as pessoas falam isso. Assim como você trocar de lente, assim como você mudar
do full frame para o APS-C, você apenas se distancia, usa a lente adequada, fica na distância adequada e está resolvido. Na verdade, o crop de 1,7 para mim é uma vantagem do 4K da SL3. Eu sei que para muitos usos, e a gente sempre tem que considerar para qual uso cada pessoa vai fazer, para mim, para o meu uso particular, que uso muito teleobjetiva, o crop de 1,7 no 4K é uma grande vantagem. Porque, veja bem, quando eu estou observando aves, quando eu estou procurando filmar insetos ou plantas, eu preciso de uma aproximação o maior possível. E o fato de existir um crop maior quando eu filmo em 4K simplesmente é um motivo a mais para que eu filme em 4K. Então você tem que levar em consideração que, ao contrário do que praticamente todo mundo fala, o crop de 1,7 não é inerentemente ruim, não é inerentemente bom, depende do uso que você vai fazer. Para mim, o crop de 1,7 é uma vantagem, enquanto uma desvantagem da Canon SL3, para mim, é uma característica que a maioria das pessoas adora, que é ser a 24 fps. 24 fps, as pessoas dizem que o movimento fica mais natural por causa do motion blur. Ok, isso é totalmente verdade quando a gente está falando da escala humana e numa filmagem nessa situação que eu estou fazendo aqui. Mas quando eu filmo um inseto, quando eu filmo pássaros, quando eu filmo estruturas pequenas, quando eu faço imagens de natureza, os 24 fps, eles deixam um pouco a desejar. O movimento a 24 fps fica natural para a escala humana e para a velocidade humana. Mas para as dimensões e tempo de outros organismos, especialmente animais pequenos como insetos e aves, o voo de um beija-flor, por exemplo, eu sinto falta de um FPS mais alto, tá? Mas aí, na maioria dos casos, as pessoas vão dizer que elas preferem filmar a 24 fps. Então, mais uma vez, isso só evidencia de que muito do que se diz sobre o 4K da SL3 não é necessariamente uma coisa ruim. O que acontece é que muitas vezes as pessoas reclamam que falta características que, na verdade, nem elas próprias precisam e é só polêmica gratuita. Sim, o rolling shutter é um problema real, desde que você vá fazer movimentos bruscos. Se você grava no tripé, não é problema nenhum. Existe sim o crop de 1,7. Para mim é vantagem. Se você precisa de um ângulo mais aberto, compra uma lente mais grande angular, como a 10-18mm, por exemplo. O arquivo de vídeo gerado, ele não tem uma curva log e ele não gera arquivo RAW. O arquivo de vídeo gerado pela Canon SL3 é um MP4, que é um arquivo já compactado. Ele sai pronto, ele sai com muita qualidade, porém a gente precisa salientar que se você gosta muito de fazer edição, color grading e enfim uma série de caracterização, de modificações no aspecto visual do vídeo, no que se refere a alcance dinâmico, a modificações de cor na edição, então o MP4 ele é um tanto mais limitado do que uma câmera que grava C-Log, um formato mais versátil para edição, tá? Mas de forma alguma eu diria que a imagem é ruim. Não, eu considero a imagem muito boa. A única queixa que eu teria, por exemplo, desse vídeo que eu estou gravando no momento, é que uma parte da minha iluminação teve problema e aí eu estou gravando com iluminação que deixa a desejar. Mas para gravar com a câmera no tripé, sentadinho no meu canto, igual a vasta maioria das pessoas grava vídeos para o YouTube, simplesmente não há o que reclamar do 4K da SL3. Pronto, falei. Para resumo da ópera, vamos lá. A Canon SL3 faz fotografias excelentes. Ela faz fotos com 24 megapixels. Isso significa que se você tivesse, por exemplo, a demanda de entregar uma fotografia para uma revista, para pegar de uma folha a outra, 40 centímetros aí, com a resolução excelente, padrão do mercado publicitário de 300 dpi, a Canon SL3 tem resolução de sobra. Você pode imprimir coisas bem maiores desde que você baixe um pouco a resolução para 200 dpi ou até 150 dpi, que muitos profissionais consideram uma resolução aceitável, então você pode passar aí dos 70, 80 centímetros, 1 metro de impressão, claro, dependendo da forma como vai processar a imagem, dependendo da destinação dessa impressão. Então, não tem receita pronta, você tem que saber
para qual é o direcionamento do seu trabalho. E aí sim você vai saber avaliar. Por outro lado, se você precisa muito de flash dedicado, você tem que tomar muito cuidado ao escolher ou o flash ou se vai comprar ou não a SL3. Lembrando que ela não tem o pino central, o que faz com que nem todos os flashes sejam compatíveis com ela. No que se refere a vídeo, HD, Full HD, 30 ou 60 fps, a Canon SL3 entrega de modo impecável, com muita qualidade. Embora não tenha um formato C-Log, que permite maior flexibilidade na edição, entrega sim um MP4 com muita qualidade no vídeo, que você pode gerar com até 60 fps, permitindo a você fazer câmera lenta com até 40% da velocidade. Lembrando que na produção de vídeo em Full HD, a Canon SL3 tem disponível o sistema Dual Pixel com foco no olho. No que se refere a vídeos 4K, você não vai ter o menor problema em filmar com a câmera no tripé e fazer filmagens assim paradas, estáticas. Então você pode gravar um curso, você pode fazer vlog para o YouTube, você pode fazer live, você pode fazer uma série de conteúdos com uma qualidade muito boa de imagens, tá bom? O Rolling Shutter é o que de fato eu entro em acordo em ser um grande problema do 4K. Portanto, se você quer uma câmera para fazer vídeos em 4K, com grandes movimentações, com muita dinâmica na movimentação da câmera, então a SL3 não é para isso. Talvez você devesse até considerar uma câmera ou Action Cam, como a GoPro ou suas concorrentes, ou então partir logo para uma categoria de câmera bem mais cara, que custa o dobro da SL3. Nessa faixa de preço você não encontra 4K melhor do que isso. Para fotografias de natureza, eu estou bem satisfeito. Na verdade, eu estou mais satisfeito com a câmera do que com as minhas lentes, porque lentes adequadas para fotografia de natureza são muito caras e as lentes de melhor qualidade que eu tenho são a 50mm f1.8 e a 24mm f2.8. São lentes de muito boa qualidade, mas, por exemplo, eu não tenho uma teleobjetiva de excelência ótica. Então, para ser bem sincero, a SL3 tem qualidade sobrando para o que eu estou fazendo até o momento. Vejam com seus próprios olhos mais vídeos e fotografias feitas com a Canon SL3 para ver a capacidade que essa câmera tem em diferentes situações. Em suma, quando nós avaliamos um determinado equipamento fotográfico, precisamos levar em consideração alguns fatores. O primeiro deles é ter uma clara noção de qual é a utilização que a gente pretende fazer desse equipamento e saber se ele é ou não direcionado para as suas necessidades específicas. Claro que todos nós queremos o equipamento mais completo possível,
e com a maior diversidade de funções disponíveis. Mas a questão é, levando em consideração o nosso orçamento, a gente pode ou não ter um equipamento com todas as opções possíveis. A partir daí, é importante você saber filtrar as informações às quais você está sendo exposto. Leve em consideração que para um youtuber ou para um fotógrafo que tem dezenas de milhares de reais para investir em equipamento para filme e fotografia, uma câmera de entrada, não apenas a SL3, mas qualquer câmera de entrada, vai ser vista como uma porcaria por uma pessoa que tem esse orçamento enorme. Por outro lado, eu considero que a SL3 é uma excelente câmera para quem está começando, para quem precisa comprar a sua DSLR ou para quem vem de uma T100, de uma T6, de uma T6i, T5i ou mais antigas. É bom a gente ter esse tipo de coisa em mente para não ficar se equivocando e para não ficar indo na onda de pessoas que no mês têm uma opinião sobre a SL3, no outro tem outra opinião completamente diferente. Ademais, muita gente fala, não compra a SL3 não, compra uma câmera lá mais antiga, usada. Você deve também se perguntar, bom, será que essa pessoa que está me mandando comprar uma câmera usada, será que ele próprio ou ela própria comprou uma câmera usada? Ou será que na vez que foi para comprar o equipamento para ele fez questão de comprar um equipamento novo na loja, com todas as garantias, com nota fiscal, que ele sabia que não era danificado, e aí para dar uma de espertão na internet, essa pessoa vai e manda você pegar o seu dinheiro e dar numa câmera usada, cuja procedência você não conhece, pode estar danificada e você não sabe, ou pode ter um número absurdo de cliques, pode estar completamente desgastado. E aí? É preciso a gente ter senso crítico, não se prender estritamente às informações do fabricante e nem engolir de graça todas as opiniões que estão aí pipocando na internet. A gente precisa analisar isso com muito senso crítico, com o pé no chão, sabendo das dificuldades que a gente tem para adquirir equipamento fotográfico no Brasil e, acima de tudo, esteja ciente das suas reais necessidades e conheça a fundo os equipamentos. Não fique nos reviews superficiais e não fique nas opiniões jogadas ao vento. É claro que seria impossível falar de todas as características e de todas as funções da Canon EOS Rebel SL3. Mas o meu objetivo aqui não foi esse, e sim para trazer uma análise mais lúcida, um review baseado no uso real que eu fiz dessa câmera, nas reais necessidades que ela supre e nas reais limitações que eu experimentei, tá bom? Então esse review não é mais certo nem mais errado, mas ele complementa muita coisa que eu vi deixada de lado em alguns reviews da internet, e eu acho que, baseado na minha experiência e com mais de 1 ano e meio utilizando essa câmera, então eu achei importante passar para vocês a impressão que eu tenho dela após o uso, após passar a euforia inicial de comprar ela, após fazer um uso mais extensivo da câmera. Então eu sei que 1 ano e meio para a vida útil de uma DSLR não é assim tão longo prazo. Entretanto, levando em consideração o uso que eu fiz em 1 ano e meio, a diversidade de situações em que eu testei essa câmera, então eu fiz astrofotografia, eu submeti ela a umidade que chegou a entrar na lente, lembrando que ela não é selada contra poeira e umidade. Então assim, já fiz uso dessa câmera em diversas situações, desde evento até fotografia e vídeo de natureza, e vou continuar fazendo porque ela é muito útil. Eu gosto muito da Canon SL3, não me arrependi em nenhum momento, pelo contrário, a cada dia que passa eu vejo que eu fiz uma escolha extremamente certa, até porque quando eu comprei essa câmera ainda era fabricada no Brasil. A fábrica da Canon fechou no ano passado, infelizmente, a fábrica no Brasil, que ficava na Zona Franca de Manaus, e hoje a Canon SL3 ela entra como um produto importado, então isso encarece muito, levando em consideração a cotação absurda do dólar atual. Então, por todos esses fatores, eu jamais me arrependi de ter comprado a Canon SL3. E mesmo diante dessa alta insana do dólar, lembra da comparação que eu fiz no começo do vídeo entre a Canon SL3 e os modelos atuais de câmeras APS-C.
Então você vai ver que a Canon SL3 continua sendo uma campeã em custo-benefício. Se mesmo depois desses comentários ainda permanecer alguma dúvida, fique à vontade para fazer perguntas aqui nos comentários e eu vou respondendo na medida que eu souber e puder. Deixa o like no seu vídeo para sinalizar para o YouTube que esse conteúdo é relevante. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até semana que vem.